refletindo hoje sobre o acolhimento a todas as pessoas. E para a gente seguir nessa reflexão, terei como base o texto da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 9. Neste texto, São Tiago, ele se aproveita de uma situação em que era possível perceber dentro da sua sociedade e aproveita disso aí para dar uma lição, para nos dar um ensinamento. Então, que situação é esta? Ele observava que, em período de festa, as pessoas que tinham boas condições econômicas e que ocupavam postos importantes na sociedade, quando chegavam na festa eram assim bem tratadas, muito bem recebidas, muito bem acolhidas. E as pessoas mais pobres, mais simples, não recebiam o mesmo tratamento. E aí ele vai fazer uma pergunta, que nessa pergunta está uma afirmação. É aquele tipo de pergunta em que você faz sabendo que ao término da interrogação o seu interlocutor irá responder sim. Então ele faz a seguinte pergunta, no versículo 5. Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ao fazer esta pergunta, que é uma pergunta um pouco afirmativa, a resposta já é clara, porque era do entendimento de todos essa predileção de Deus para com os pobres. Nós vemos no Magnífica, Lucas capítulo 1, versículos 52 e 53, uma referência a isso. Diz assim: derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Para alguns é difícil de entender essa predileção de Deus para com os pobres, mas eu explicaria da seguinte forma. Vamos tomar como exemplo um pai e uma mãe que têm 2 filhos. Um filho muito rico, com boas condições financeiras, e um filho que passa necessidade, muito pobre. Ora, a atenção desses pais se voltará para este filho mais necessitado. Não é que eles amem mais o filho que passa por dificuldade, mas este filho necessita de uma atenção maior, necessita de um cuidado maior. Então, esse cuidado que nós percebemos nesse pai e dessa mãe, nós também podemos perceber em Deus, que é Pai, que tem essa atenção maior. Não significa que é um amor maior, mas tem uma atenção maior para os seus filhos que necessitam de mais cuidado, que estão passando por dificuldades ou que estão distantes. Vejam na parábola da ovelha perdida. Jesus conta que o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi buscar aquela ovelha que estava perdida.
Não é que o seu amor seja maior pela ovelha que está perdida do que pelas 99, mas as 99 já estavam em segurança. A sua preocupação estava com aquela ovelha perdida que estava correndo perigo. Então, era naquela época um consenso de que realmente Deus tem uma predileção pelos pobres. E aí, São Tiago, depois de fazer essa pergunta, que nos leva a este consenso de que Deus tem uma predileção pelos pobres, aí ele vai fazer uma afirmação. E a afirmação dele qual é? No versículo 6. Mas vós desprezais o pobre. Vejam o seu questionamento. Ora, os pobres são os prediletos de Deus, no sentido de que Deus volta para eles uma maior atenção. Deus tem uma maior atenção para com eles. E estes pobres, dos quais Deus tem maior atenção, ele vai afirmar: estes vós desprezais. Também, um pouco mais à frente, no versículo 9, ele vai dizer assim: mas se fazeis acepção de pessoas, quer dizer, se fazeis distinção de pessoas, se fazeis um tratamento diverso, privilegiando uns e outros não, ou tratando bem uns e outros não, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Ou seja, o autor sagrado está nos chamando ao acolhimento. A preocupação de São Tiago, é justamente nos alertar que não podemos nos descuidar do acolhimento. E o acolhimento deve ser a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. Ele diz claramente: se nós fazemos acepção de pessoas, estamos cometendo um pecado. Então, nós somos chamados a este acolhimento, a esta fraternidade, a esse novo olhar, onde enxergamos o outro como nosso irmão e a nossa irmã. Não fazermos distinção de pessoas, nem por causa da aparência, nem por causa da classe econômica, nem por causa da sua religião, ou porque vive ou acolhe ou se identifica com uma ideologia diferente da nossa, ou por causa da sua opção afetivo-sexual. Nossa missão como os discípulos de Jesus, como pessoas que amamos Jesus, é acolher a todos, tratar bem a todos, sermos educados com todos. Porque tratar bem aqueles que são agradáveis, isso não precisa ser cristão para fazer. De um modo geral, as pessoas já fazem isso. São agradáveis com quem tem um pensamento semelhante, com quem se identifica, com quem tem uma afinidade. Isso aí todo mundo faz.
nós somos chamados a sermos um testemunho. Nós somos chamados a fazermos a diferença. E estaremos fazendo a diferença quando tratamos bem não somente aqueles que nos são agradáveis, mas tratando bem também aqueles dos quais nós não nos identificamos. Tratando bem a todos, mesmo aqueles que nos tratam mal. Se alguém lhe tratar mal ou ferir sua dignidade, você pode dizer à pessoa: olha, isso aqui não pode mais acontecer. Você está ferindo a minha dignidade, pare por aí, isso está errado. Mas jamais você deverá tratar de forma indigna quem lhe trata com indignidade. Porque como é que você vai corrigir o outro ou exigir do outro um comportamento em que você está tendo o mesmo comportamento errado que ele? Se nós quisermos exigir dos outros que nos respeitem, nós precisamos respeitar o outro primeiro. E, respeitando o outro, podemos exigir dele o respeito que nós merecemos. Para uma boa convivialidade, o respeito é a base de tudo. Se falta o respeito mútuo, não é possível haver convivência. E como cristãos, nós somos chamados a darmos um testemunho de acolhimento, sermos uma expressão desse mundo do amor de Deus. Deus envia chuva para todos, para os bons e para os ruins. Deus envia o sol para todos, para os bons e para os ruins. Assim é o seu amor. Pode ser que alguém negue o amor de Deus, mas Deus jamais nega o seu amor. Deus ama a todos e nós somos chamados a sermos neste mundo um reflexo deste amor de Deus. A tratarmos bem todas as pessoas, a sermos educados com todos, a sermos atenciosos para com todos, sem distinção. Em louvor de Cristo. Amém.